Louvado seja Deus por esse culto, amém? Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos perto dEle. Eu conversava essa semana com um amigo que trabalha, né? Como você sabe, eu morei um tempo fora em missão, e esse amigo trabalha em um país extremamente complicado, né? Um país extremamente difícil, extremamente fechado, e ele me dizendo que depois de muito tempo sem poder se reunir com o seu grupo, não vou falar qual que é o país, mas ele me dizendo que depois de muito tempo sem poder se reunir com o seu grupo de cristãos, de irmãos, né? Ontem foi o primeiro sábado que eles puderam se reunir. Aí você pode pensar, mas ok, nós também passamos muitos sábados sem podermos nos reunir, né? A diferença é que nós não pudemos nos reunir por questões de saúde, né? Eles lá nesse país não puderam se reunir por questões de perseguição religiosa mesmo. E eu acho que a gente tem muito a agradecer a Deus por poder estar na presença dEle em conjunto. Eu sei que você pode estar na presença de Deus na sua casa, mas aqui na igreja, como o Pedro bem comentou, o texto bíblico, essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos é muito importante, muito preciosa, e nós temos que louvar a Deus por essa oportunidade, amém? Muito bem, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 19. A Bíblia, Mateus, capítulo 6, verso 19. Nesses domingos especiais do ano passado, nós temos refletido um pouco sobre como nós podemos começar bem o ano, né? A gente sempre faz resoluções, sempre faz promessas, né? De o que nós podemos fazer, o que nós deveríamos fazer. E nessa última quarta-feira, nós estivemos falando um pouco aqui, né? Sobre coisas que nós deveríamos colocar no nosso checklist, né? A fidelidade, a integridade perante Deus. Até te convido a assistir o culto de quarta-feira, se você não pôde estar aqui. Mas nesse domingo nós também vamos analisar e vamos conversar aqui sobre um outro aspecto desse início de ano, dessa minha postura e da sua postura nesse início de ano. É uma reflexão para que a gente possa, de fato, valorizar aquilo que é devido. Lá na cidade de Dubai que é muito conhecida, né, por ter carros de ouro, na verdade é um emirado, né? O Emirado de Dubai, são pessoas muito ricas de fato. Costumam dizer que é difícil ver um pobre andando na rua, um mendigo, né? Na verdade não tem, porque as pessoas são muito ricas por causa do petróleo. E nesse local, onde as pessoas são extremamente ricas, são extremamente abastadas, né? Também tem lixão, também tem ferro velho. E essa foto que você está vendo é a foto de um ferro velho lá em Dubai. Imagina, né? Quem aqui não queria ter um ferro velho desse na sua casa, né? Um ferro velho de carros, dos melhores carros que você pode imaginar. Aqueles que você sabe o nome e aqueles que você não sabe também. E o que mais me chama a atenção nesse local é que é um ferro velho cheio de sucata de coisas valiosas. É um ferro velho, ok, é coisa antiga, é coisa velha, coisa que para eles, né? Para eles vale a pena descartar, mas é um ferro velho, um local de coisas velhas, contendo as coisas mais valiosas que o dinheiro pode comprar. E quando eu olho para essa foto e eu penso, e eu tenho esse pensamento, eu me faço uma pergunta: o que de fato é valioso? O que é algo valioso? Pensa aí na terra, né? Não quero que você comece a espiritualizar, não. A sua vida na terra, o que você valoriza? O que é valioso? O que nós podemos dizer que tem valor e o que não tem valor? Quem é que diz que isso tem valor? E quem é que diz quando isso deixa de ter valor? Será que é a sua busca pessoal? Será que é aquilo que o governo incentiva você buscar? Você achar que é valioso? Será que é o que a televisão mostra de valioso? Será que é um consenso dentro da sua família? Isso aqui é valioso, então precisamos buscar isso. Sabe, muitas vezes
Nós passamos a vida buscando e correndo atrás de coisas e nos esforçando para ter determinadas coisas que, na verdade, não têm muito valor. O verso 19, que é o que nós vamos ler agora do capítulo 6 de Mateus, diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. A palavra de Deus está querendo dizer que aquilo que eu e você, às vezes, mais valorizamos, o ladrão pode roubar. Aquilo que muitas vezes eu e você dizemos que é valioso, dizemos que tem valor, a ferrugem pode corroer. E se nada disso acontecer com você, se você tiver sorte de que nada disso aconteça com você que está me assistindo, pode ser que depois que você morra, os seus filhos vão lutar para ver quem fica com a maior parte daquilo que você conquistou. Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Eu faço essa pergunta para você, sendo que de fato tudo é passageiro, tudo é passageiro. A Bíblia nos convida a repensarmos os nossos valores. A Bíblia nos convida a olhar para a nossa vida e olhar e dizer e repensar aquilo que eu e você temos dado valor, temos colocado valor. Porque de fato tudo é passageiro. Muitas das vezes eu e você olhamos para uma coisa, desejamos uma coisa, colocamos nós mesmos, esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. Muitas vezes nós mesmos colocamos valor em algo e agora a gente passa a nossa vida procurando isso. E quando nós finalmente conseguimos, nós estabelecemos um novo alvo. E quando a gente consegue esse novo alvo, a gente estabelece um outro alvo, e depois um outro alvo, e depois um outro alvo. O ponto que eu gostaria de trazer para você que está aqui na igreja nessa noite, você que nos acompanha também pelas redes sociais, é que a maioria das coisas que eu e você damos valor para a Bíblia, para Jesus, para o reino dos céus, isso não tem nenhum valor, é sucata. E é por isso que Jesus nos convida nessa noite, nesse início de ano, a não ajuntar tesouros para nós aqui na terra, porque as coisas que eu e você dizemos que tem valor aqui na terra, elas passam. As coisas que eu e você dizemos que tem valor, que vale a pena trabalhar, que vale a pena levantar de manhã cedo, tudo isso passa. E algum tempo atrás, eu estava pregando aqui, eu comentei que nós colocamos a nossa vida no automático. E quando uma situação nos sacode, nos obriga a voltar para o manual, né? Para o câmbio manual, como de fato foi a pandemia, nós desligamos. Porque uma situação adversa como essa sacode a nossa mente, nos impede de buscar aquilo que nós temos costume de buscar e a gente para, a gente trava. E nesse ano de 2020, como eu conversei com pessoas que pararam. E sabe, eu queria que você ouvisse bem essas palavras nessa noite, porque quando eu conversava com essas pessoas, e talvez você foi uma dessas pessoas, quando eu conversava com essas pessoas, era nítido que a pessoa parou. Sabe quando um corredor está correndo, ele está cansado, mas ele continua correndo porque ele tem um objetivo? A pandemia parece que tirou esse objetivo e não tem mais por que correr. Muitas vezes isso acontece porque o nosso objetivo não estava no lugar certo. A nossa busca por tesouros, aquilo que nós valorizávamos, às vezes não era aquilo que Deus quer que a gente valoriza. Até porque aquilo que mais vale não é o que você tem, mas aquilo que você é. As coisas dessa terra são passageiras. Eu sei que é um clichê enorme dizer isso, mas por que ainda os pastores, quando vão visitar as pessoas, encontram pessoas perdidas? Não estou dizendo apenas em sentido de salvação, mas que não tem um propósito. Justamente porque se perderam no caminho. E talvez eu esteja falando para você que está nos acompanhando na internet, talvez eu esteja falando para alguém que se perdeu no caminho, que não consegue mais prosseguir, que não consegue mais lutar, que não tem forças mais para ir para frente.
quero convidar você a repensar: será que os seus propósitos, os seus objetivos, as suas metas, as suas resoluções de início de ano, será que elas não são para acumular aqui nessa terra? Nesse sentido, uma música do pastor Tiago Arraes traz muito assim, resumidamente, um pensamento que me enche de alegria. Que eu recebo o que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens, essa para mim é a melhor parte, que de imediato eu posso abandonar. Seja R$1, seja 1.000.000. É disso que nós precisamos. A gente precisa receber aquilo que a gente precisa e mais nada. Será que os bens que você tem, você poderia abandonar de imediato? Claro que não por qualquer razão, né? Por uma razão nobre, por um chamado de Deus, por uma situação pontual, que é a que nós, inclusive, vamos viver, né? Daqui a algum tempo, na perseguição. Que eu receba aquilo que eu preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens de que imediato eu possa abandonar. Não basta você ter, é preciso ser. A gente passa a vida buscando ter, porque a gente acha que o ter vai dar sentido à nossa existência. Porque se eu trabalho a vida inteira para construir uma casa, isso me dá razão para levantar de manhã. Se eu trabalho, se eu ralo, né, no linguajar popular, se eu ralo para dar uma boa educação para os meus filhos, isso vai me motivar a acordar de manhã, isso vai me dar motivação para viver. É claro que isso tudo faz parte. Claro que educação, casa, carro, conquistas financeiras, tudo isso faz parte. Não é esse o ponto. O ponto é o propósito da sua vida. Isso faz parte da sua vida ou ele é o propósito maior da sua vida? Porque se esse for o propósito maior da sua vida, não importa quão bem intencionado você seja, você não vai estar vivendo a vida que o Senhor planejou para você. Por quê? Porque, embora a família seja importante, embora uma vida estável seja importante, isso não é tudo, isso não é o que nós vamos levar para o reino celeste. O convite dessa mensagem, dessa noite, não é para que você deixe de valorizar as coisas que são importantes, continue valorizando as coisas que são importantes, mas não se esqueça que nós podemos apenas valorizar o que é importante, precisamos valorizar o que é eterno. O que é eterno. Se não basta ter, é preciso ser, a pergunta que fica é: quem você é? Nesse 10º dia de 2021, quem é você? Quem é você, William Silvestre? Quem é você, Idevô? Quem é você, Pedro? Quem é você, Simone? Quem somos nós? Quem eu sou? Como eu tenho vivido a minha vida? Não basta ter, é preciso ser. Então, quem eu sou? Será que quem eu sou é alguém que apenas busca ter? Será que quem eu sou é alguém que apenas busca ter? A única diferença entre aquilo que é valioso hoje e o que se torna sucata amanhã é o quê? O tempo. A única diferença entre aquilo que hoje é valioso e aquilo que amanhã se torna sucata, obsoleto, é uma só nessa terra, né? É o tempo. Nesse sentido, uma sucata é igual tesouro, algo que teve valor um dia, mais o tempo. Talvez você não saiba, mas a roupa bonita que você está usando hoje, que você comprou, que você ganhou no Natal, talvez você não sabe, mas ela já é velha, já está usada. É só uma questão de tempo. Talvez você não saiba, mas a posição que você tem na sua empresa, que você lutou tanto para conseguir, talvez você não saiba, mas você já ficou para trás. É só uma questão de tempo. O cargo que você tem, a posição que você ocupa, você já perdeu ela. É só uma questão de quê? De tempo. A Bíblia nos diz que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração.
E eu nunca vi uma verdade tão forte como essa. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que é esse tesouro? São as coisas que eu e você colocamos valor. Aquilo que nós dizemos que é valioso, aquilo que nós dizemos que vale a pena correr atrás, que vale a pena buscar, isso é o nosso tesouro. E aonde está esse tal tesouro? Não sou eu que estou dizendo, ali também está o nosso coração. Ali está também o nosso coração. A Bíblia não está dizendo que é errado juntar tesouro. Ela está dizendo que é errado juntar no lugar errado. Esse é o problema. Aonde nós colocamos valor, ali está o nosso coração. E o problema de colocar valor em coisas que passam é que eu e você não cumprimos a nossa missão. Isso me ajudou a entender por que tem pessoas que passam anos na igreja, que passam 20, 30 anos e nunca se envolvem na missão. Nunca se envolvem na missão. São pessoas fiéis, batizadas, devolvem o dízimo, mas nunca se envolvem na missão, de alguma maneira. Isso me ajudou a entender. Muitas vezes, óbvio que não podemos dizer que todos, mas muitas vezes, essas pessoas não têm o seu coração na obra de Deus. Não têm o seu coração naquilo que é eterno. E aí fica a nossa pergunta: o que nós precisamos então valorizar? O que nós devemos valorizar? Depois de ouvir o que eu estou falando, você pode pensar: não, eu preciso valorizar aquilo que é importante. Preciso pensar mais na minha família, preciso pensar mais nos meus amigos, A proposta da mensagem dessa noite é dizer para você que você não pode valorizar apenas, guarda essa palavra, apenas, né? Você não pode valorizar apenas o que é importante. Você precisa valorizar aquilo que é eterno. Nós poderíamos ficar um bom tempo falando sobre o que é eterno, mas eu quero trazer duas coisas para a nossa reflexão nessa noite. Primeira coisa, eterna, nossa salvação. Nós investimos tanto tempo pensando: esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero um emprego melhor, esse ano eu quero me formar, esse ano eu quero um casamento. E poucos de nós passamos tempo pensando nas nossas resoluções espirituais. Nesse ano de 2020 eu quero estar mais próximo de Deus. Eu tenho certeza que você nunca chega no final de 2020 e fala assim: esse ano eu quero ficar um pouquinho mais longe de Deus, só um pouquinho. Esse ano eu quero devolver um pouquinho menos de dízimo, um pouquinho menos de oferta. Ninguém planeja isso. O fato é que quando nós não planejamos uma melhora espiritual, nós já estamos fadados ao fracasso espiritual. Então, a primeira coisa, valorizar aquilo que é eterno, a minha e a sua salvação. Quanto tempo você vai investir na sua salvação? Tá, mas salvação, Deus me salva pelo seu mérito, eu estou salvo, verdade. Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Agora que você é salvo, você precisa entrar em um processo chamado santificação. Quanto tempo você tem investido na sua santificação, em imitar a Cristo, em se aproximar dele? Quanto dinheiro você tem investido nisso? Porque gasta dinheiro. Seja em materiais, seja em tempo, gasta dinheiro. Quanto você tem investido naquilo que é eterno, naquilo que mais deveria importar para você, que é a sua salvação? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua salvação. Não adianta você se esforçar para ter conquistas aqui nessa terra e deixar de lado o avanço do reino de Deus. A segunda questão, a segunda reflexão que eu quero fazer com você a respeito daquilo que é eterno, eu comentei que nós não podemos valorizar apenas o que é importante, mas acima de tudo aquilo que é eterno. A segunda questão, o segundo aspecto que eu gostaria de falar com vocês sobre aquilo que é eterno é uma palavrinha: pessoas. Aí você pode pensar: pastor, pessoas não são eternas, então com quem você estará no céu? Tudo bem que não tem como você saber quem é que vai,
Mas como você não sabe, você precisa fazer a sua função, cumprir a sua missão com todas. Nesse aspecto, como tem sido a nossa vida, como tem sido as nossas ações em relação às pessoas por quem Jesus morreu? Como tem sido a minha atitude com o meu irmão por quem Jesus morreu? As pessoas e o nosso caráter são as únicas coisas que nós vamos levar daqui dessa terra. E eu te pergunto, como tem sido a sua relação com as pessoas? Como tem sido a sua relação com as pessoas? Vale a sua vida? De que vale a sua vida? O que dá valor à sua vida? O que dá sentido à sua vida? São coisas que só fazem você acumular tesouros para essa terra? Ou são coisas como o verso 20, que ajuda você a juntar tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam? Para mim, só duas coisas podem se encaixar aqui: a nossa salvação e as pessoas. Como o Ministério Jovem, né? Salvação e serviço. Salvação para mim e serviço, salvação para o outro. Salvação para o outro. O que nós devemos valorizar? A única coisa que importa para nós, a única coisa que deveria importar para nós, acima de tudo, acima de todas as conquistas, de todas as metas, é aquilo que eu sou, a minha relação com Deus, a minha identidade com Ele, a minha salvação, aquilo que as pessoas são e o que as pessoas representam para mim. O que as pessoas representam para mim. Pastor Alejandro Bullion, ele escreveu no seu livro Conhecer Jesus é Tudo, ele diz assim: o reino de Deus não é formado por coisas, mas por seres humanos. A matéria-prima, se podemos chamar assim, são as vidas preparadas para o encontro com Jesus, homens e mulheres que reflitam o caráter de Jesus. Gente que ao andar pelas ruas iluminam com a glória de Deus. Pessoas, a matéria-prima do reino de Deus são pessoas. A IBM, uma grande empresa de tecnologia, lançou as suas ações na bolsa há algumas décadas atrás. Pesquisadores chegam a dizer 90, 100 anos atrás. E um pastor uma vez fez uma reflexão que eu achei muito interessante. Ele perguntou ao auditório se você tivesse 10 ações da IBM, uma ação da IBM, lá há 80, 90 anos atrás, se lá há 80, 90 anos atrás você tivesse investido ações nessa empresa, quanto dinheiro você teria hoje? E eu quero fazer essa pergunta para você. Imagine se você tivesse 90 anos atrás, tivesse investido lá pouquíssimas ações, quanto dinheiro você teria hoje? A grande questão é que se você estivesse vivo aqui, você não teria energia para aproveitar esse dinheiro. Quando eu estava na África, eu perguntei para eles lá, porque eles têm algo muito comum de investimento, é comprar um terreno hoje para daqui a 6, 7 anos, ele está valorizando muito mais e eles revendem um terreno. Todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. E eu perguntei para eles também, e aí, se você tivesse comprado um terreno em parcelas, que é o tipo de negócio, né, que eles fazem, há 70 anos atrás, imagine quanta grana você não teria. E os olhos brilhavam, né? Nossa, realmente estaria bem. E eu falei, opa, quero interromper o seu sonho perfeito para dizer que se você estivesse vivo até hoje, você não teria energia para gastar esse dinheiro. De que vale a nossa vida, meus amigos? De que vale a nossa vida se eu e você acumularmos tesouros aqui na terra, onde tudo vai passar? Você tem vivido apenas pelas coisas importantes ou você tem vivido pelas coisas eternas? Eu quero finalizar com a história desse rapaz. Esse rapaz, Malachi Russell. A história dele é incrível, aconteceu em 2019, não sei se alguém já viu lá, mas eu achei assim, impressionante. Esse jovem, ele estava numa consulta de rotina e ele descobriu um tipo raríssimo de câncer, Sua família tinha certas condições, mas o veredito foi: jovem Malachi,
você tem apenas 17 meses de vida. História real, aconteceu nos Estados Unidos. Olha bem para ele, 17 meses de vida. Um adolescente, uma vida inteira pela frente, e agora ele recebe a notícia: você só tem 17 meses de vida, infelizmente. Seu câncer é muito agressivo, não tem o que a gente fazer. A gente pode deixar você um pouco mais confortável, né, falando talvez ali com os pais, mas não há o que fazer. São 17 meses de vida com sorte. Você sabe o que esse rapaz fez? Ele fez uma lista. E nessa lista ele colocou 17 nomes. E ele prometeu para si mesmo, para os seus pais e para Deus, que nos últimos 17 meses de vida dele, ele ia dedicar um mês para converter uma pessoa. E durante 17 meses ele gostaria de ter 17 pessoas convertidas. Quando eu olho para uma história dessa, que não é comum que isso aconteça, não pela maldade do ser humano, não pela maldade das crianças, mas porque, de fato, não é muitas vezes o que vem à mente, né? Quando eu olho para isso, eu fico pensando, gente, por quê? Porque o último desejo dele foi converter uma pessoa por mês. 17 meses de vida. Ok, o que eu vou fazer então? Vou na Disney, vou fazer um safari, vou comprar meus brinquedos, vou largar a escola de uma vez. Não, qual foi a única coisa que motivou ele? A única coisa que talvez ali, nos seus 17 últimos meses, o deu motivação para levantar da cama? Salvar pessoas. Nossa, não há como explicar, não há como entender. Esse é o jovem Malachi nos últimos meses. O tratamento contra o câncer muitas vezes acaba faz com que a pessoa ganhe um pouco de peso, né? Você conhece alguém, talvez você possa falar algo parecido. Eu conheço pessoas também que passaram por isso. Mas o último desejo dele, 17 meses, que pena, podia ser mais. Mas eu vou dedicar cada mês dos meus últimos 17 meses para salvar uma pessoa por mês. Como um reloginho, Malachi faleceu depois dos seus 17 meses. E ele cumpriu a sua promessa. Infelizmente, ele não viu o resultado. Das 17 pessoas, 3 se batizaram. E o restante ficou aí, talvez pelo meio do caminho, talvez se batizaram depois, não temos mais notícias. Mas eu não quero me concentrar no resultado, porque o resultado só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Eu quero me concentrar na atitude desse jovem Malachi. Eu tenho 17 meses de vida? Ok. Com certeza ele se aproximou mais de Deus para fortalecer a sua comunhão e ter mais certeza ainda da sua salvação pessoal, mas isso não era o suficiente. Eu preciso fazer algo, ele pensava, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso usar esse tempo esse tempo que me resta. Uma pessoa por mês durante 7 meses. É incrível, isso é incrível. Eu não sei você, mas eu já perdi pessoas que eu amo para a morte. Não sei se você já passou por alguma situação dessa, mas eu já passei. E eu só tenho 27 anos. E se eu viver mais um tempinho, eu com certeza vou passar por isso ainda. Ainda vou passar por isso mais vezes. E quando eu lembro da minha... Isso é algo pessoal, sou eu falando, é o cristão William, o ser humano William. Quando eu olho para trás e lembro dos momentos que eu passei, quando essas pessoas morreram, a maioria delas, todas, de maneira repentina, de maneira injusta, né, para os nossos olhos, eu lembro de uma coisa, eu lembro do sentimento que inundou meu coração na época. Não foi revolta, não foi nada disso, mas foi, gente, não dá, né? Nossa, vamos trabalhar. Vamos pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando e vamos lá. Quando eu lembro de algumas pessoas em específico que faleceram, e eu penso quão injusto a vida foi. Eu tenho uma tia que faleceu com 40 e poucos anos, mas era doente desde os 14.
nunca casou, nunca teve relacionamentos, ela tinha lúpus. O lúpus atingiu os 2 rins, ela fez hemodiálise um tempo, enfim. O que ela passou não foi justo. Não foi justo. E quando eu olho a situação dela, eu penso, e isso acontece com uma certa frequência comigo. Parece que Deus, ele olha para mim e fala assim, tá, e você queria o quê nesse mundo? Justiça? Você queria justiça nesse mundo? O que você queria? Quando eu olho para as pessoas que já passaram, que já foram, que já deixaram esse mundo, já deixaram o sofrimento desse mundo, eu só penso em uma coisa, meu Deus, nós precisamos trabalhar. Porque a única chance de eu rever essas pessoas é se eu fizer a minha parte. Recentemente eu saí de Minas e voltei para São Paulo, semana passada, né? Ninguém morreu, graças a Deus. Mas quando eu deixei a minha família para trás, e eles estão me assistindo agora, com certeza, eu estava com o coração apertado. E é sempre assim, saio os primeiros 200 quilômetros segurando o choro. E a única coisa que me motiva a estar longe deles, e a única coisa que me motiva a passar por esse período aqui, para que não haja mais distância, é o céu. Eu quero convidar você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo, a se lembrar dos momentos difíceis que você passou na sua vida, seja de morte de alguém, seja de doença, e se lembrar de uma coisinha, do senso de urgência que você teve naquela época. Quando as coisas estavam apertadas, quando as coisas estavam feias, lembre do senso de urgência que você tinha no seu coração. Esse senso de urgência, de que precisamos fazer alguma coisa, de que eu preciso fazer um concerto com a minha vida hoje, porque fulano morreu, eu preciso trabalhar, preciso levar pessoas para Jesus, porque eu quero me encontrar com Ele. Esse senso de urgência precisa ser a sinfonia da nossa vida, Pedro. Tem que ser a sinfonia da nossa vida. Tem que ser o objetivo da nossa igreja. Esse senso de urgência, não posso dar bobeira, porque eu preciso estar guardado para Cristo. Se acontecer alguma coisa, quando eu sair dali, eu preciso ter certeza da minha salvação. E não só isso, assim como esse jovem Russell, eu preciso fazer algo pelas pessoas. Eu preciso fazer algo pelas pessoas. O convite que Deus faz para nós nesse início de ano, nesse 10º dia, para que eu e você comecemos bem. Cada domingo você tem aprendido um pouquinho, né? Na última quarta-feira a gente falou sobre fidelidade e integridade, que nós precisamos tanto disso na nossa vida espiritual. Mas hoje, eu quero que você volte para casa pensando, está no 10º dia ainda dá tempo para mim. De que vale a minha vida? Onde eu tenho colocado valor? Não importa se você tem um salário, 50 salários, não é essa a questão. A questão é o seu propósito. Qual é o propósito da sua vida? O que te faz levantar de manhã para trabalhar? De que vale a sua vida? O que na sua vida tem real valor? Que eu e você vivamos, meus amigos, não só pelas coisas importantes da vida, mas pelas coisas eternas. Pelas coisas eternas. Não se conforme com esse mundo, não se acomode. Não deixe que a situação confortável que você está hoje faça você esquecer que você não pertence a esse mundo. O Comece o Ano Bem, 2021, diz para você o seguinte: faça um concerto da sua vida com Deus hoje. Faça uma lista, isso mesmo, faz uma lista. Eu preciso eliminar isso esse ano, porque isso me atrapalha, isso não me deixa chegar mais perto de Deus. Então eu vou eliminar, e eu vou adicionar isso como hábitos espirituais na minha vida, para que eu possa estar mais próximo de Deus, para que eu possa ouvir a sua voz, reconhecer a voz do pastor, e como ovelha fiel, fazer a minha parte. Quero convidar você para se colocar de pé. E a oração final, eu vou fazer daqui da frente, mas a principal oração final vai ser feita por você. Muitas pessoas não gostam disso, né? Falam, meu Deus, queria que eu orasse logo para terminar. Mas é preciso, porque não sou eu.
Eu posso interceder por você, mas a decisão tem que partir de você. Eu não sei a que ponto da sua caminhada cristã você está, em qual degrau você está, isso não importa. Isso é com você e Deus. O que eu quero que você faça nesse momento, o que Deus pede que você faça nesse momento, é dizer: meu Deus, me ajude a ficar nesse caminho, me ajude a continuar caminhando, me ajude a continuar subindo os degraus. Me ajude, Pai, a continuar vivendo com os pés nessa terra, mas com os olhos nos céus. E que com os olhos nos céus eu não me preocupe com o que está ao meu redor, e que eu pegue meus irmãos e que eu continue subindo esses degraus. Você vai ter um tempo para você orar agora. Se você terminar de orar a sua oração, feche seus olhos, continue com os olhos fechados. Mas nessa oração você vai conversar com seu pai, com o seu pastor e dizer: meu pastor, eu estou nessa situação, o senhor me conhece, o senhor sabe das vezes que eu já fiz essa mesma promessa e descumpri todas elas, mas me ajuda a fazer valer 2021, que a minha vida tenha valor, tenha propósito, e que esse propósito seja encontrado na salvação e no serviço, salvação para mim, salvação para os outros. Você vai ter esses momentos agora para orar, e depois a gente vai finalizar com uma oração aqui da frente. Santo Deus, quando nós olhamos, Pai, para a sua imensa criação e imaginamos que nós somos o único mundo, Pai, que deu errado, nós pensamos o quão ansioso está o seu coração para voltar e para nos buscar, Pai. E com a mesma imaginação que nós imaginamos a sua ansiedade para voltar a nos buscar, nós imaginamos também essas palavras que seguramente saem direto dos seus lábios. Ainda falta alguém, ainda falta uma decisão, ainda falta uma segunda milha, ainda falta um degrau, ainda falta. Nós sabemos que a salvação é unicamente pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a não brincarmos com esse presente, Pai. A não achar que a graça vai cobrir a nossa rebeldia. A não achar que sendo pecadeiros, pecando de propósito, a não achar que isso vai dar certo no final, Pai. O Senhor está lendo o nosso coração agora, o Senhor nos conhece, o Senhor sonda a nossa vida, o Senhor sabe aquilo que nós somos. O Senhor sabe as vezes que eu fiz uma promessa, um propósito, e eu não consegui cumprir, o Senhor sabe. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração um senso de urgência, que nós possamos trabalhar, Pai, como se o Senhor fosse voltar amanhã, como se não houvesse mais tempo. Muitas vezes, Pai, nós deixamos para fazer a nossa parte quando nos resta pouco, quando o Senhor precisa da nossa vitalidade, dos nossos recursos hoje. Muitos de nós, Pai, temos vivido uma vida
até digna, até bonita, uma vida bonita até, com a nossa família, com os nossos entes queridos. Muitos de nós viemos à igreja, devolvemos o nosso dízimo, mas muitas vezes, Pai, o nosso coração não está aqui, e a gente quer pedir perdão por isso. E a gente quer pedir que o Seu Santo Espírito opere em nós, Pai, o querer e o efetuar, para que a gente possa dar esse passo de fé, fazer um conserto da nossa vida contigo, tirar de vez o que precisa sair, para que o Senhor esteja mais próximo para que nós estejamos mais próximos de Ti. Nos ajude, Pai, a priorizar a comunhão, a oração pessoal, a oração intercessória. Nos ajude, Pai, a priorizar as pessoas, Pai, acima das coisas. Sabemos que o Seu reino será feito de pessoas. Nos ajude a amar as pessoas, a despeito de quem elas são, a despeito do seu passado. Nos ajude a abraçar essas pessoas, mesmo que não literalmente. Nos ajude a acolher as pessoas. Que a maior coisa, o maior gesto, a maior atitude que nós possamos fazer perante as pessoas seja levar a Ti, Pai. Muitas vezes a gente se senta no ônibus indiferente, a gente para num semáforo indiferente. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê empatia, Pai. Que o Senhor nos dê amor pelas pessoas. Que o Senhor possa colocar na nossa mente que o que dá valor à nossa vida é a nossa salvação e o nosso serviço. Por favor, Pai, não deixe que a gente, por viver de maneira confortável nessa terra, que a gente se esqueça que a gente não é daqui, Pai. Nos dê sim, Pai, uma vida digna aqui, mas uma vida digna que seja usada para avançar o Teu reino, para pregar para as pessoas, enviar a Sua volta. Não deixe que a gente se acomode, Pai, não deixe que a gente se acostume, que a gente se conforme. Para muitos de nós, Pai, a virada de ano é só mais um ano, mas que em 2021 nós possamos terminar diferente do que estamos começando, Pai. Com certeza muitos aqui já fizeram seu propósito espiritual. Nós pedimos que o Senhor fortaleça esse propósito, dê a essas pessoas força, Pai, para cumprir isso. Por favor, Pai, nos dê força para cumprir nossos propósitos espirituais. Mas sabemos que tem pessoas que ainda não fizeram isso, que estão deixando para ver o que vai dar. Por favor, Senhor, incomode o coração dessas pessoas para que elas possam ter esse senso de urgência. Não dá para deixar mais. Precisa ser hoje a decisão. Precisa começar hoje o processo. Se tem alguém aqui, Pai, que está lutando para ter comunhão contigo, que está pensando em desistir, que o Senhor possa dar a eles vontade de intensificar, porque é ali que estão as maiores vitórias, na intensificação da nossa comunhão contigo. Que 2021, Pai, independente da vacina, que não é a nossa esperança, independente da melhora governamental, que também não é a nossa esperança, que 2021 a nossa esperança esteja em Ti. Que o ano de 2021 seja um ano de prosperidade, Pai, material, mas acima de tudo espiritual. E que a nossa prosperidade material seja para levar prosperidade espiritual para outras pessoas. Nos abençoe no restante dessa noite e nessa semana que começa agora, e que durante essa semana o Senhor continue falando no nosso coração, na nossa mente, para que essa mensagem possa se tornar cada vez mais prática para nós, Pai. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.